O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Números 26, 24 a 26 diz isso. Nós chegamos no nono mandamento, pois estamos falando sobre o decálogo. E se você tem prazer em divulgar a palavra do Senhor, inscreva-se no canal, divulgue, compartilhe, comente, pergunte. Deus te abençoe. E o nono mandamento é um mandamento que hoje, nos dias atuais, especialmente, é um dos mais praticados para o lado da mentira e não da verdade. O nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está lá em Êxodo 20, verso 16. Novo mandamento, ou nono mandamento, desculpem. Apenas uma síntese, porque o assunto é muito extenso. Procurei dar o mais óbvio, o mais simples, porque se for muito extenso cai o desânimo para a audição. O que é não dizer falso testemunho? Testemunho, que é declaração, depoimento de uma testemunha em um tribunal. Por exemplo, nos Estados Unidos, a praxe era jurar com as mãos sobre a Bíblia, afirmando que tudo que iria declarar era verdadeiro e não falso. Porém, em várias situações, este juramento era falso, porque o depoimento a seguir não era verdadeiro. Esta é uma das razões pelo qual não se deve mudar o sentido original da palavra de Deus. Mudar é o mesmo que dar um falso testemunho de Deus e certamente sofrer as consequências da justiça divina. É muito fácil pregar o evangelho que parece autêntico, porém que enfatiza as forças humanas e não a glória de Deus. O que é testemunhar? Testificar, confirmar uma ocorrência. Porém, se tiver testemunhado falsamente, há uma consequência de punição justa. Em Deuteronômio 19, 18 a 19, a comprovação disso é: os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, falhe-eis como cuidou de fazer a seu irmão, e assim exterminará o mal do meio de ti. A mentira é um dos maiores males no meio da humanidade. Portanto, aquele que jura falsamente ou testifica falsamente contra o trem sofrerá as mesmas punições que provocou o seu próximo. Testificar é assegurar o que foi visto, comprovar verdadeiramente e não falsamente. Em João 3,5, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus afirma: em verdade vos digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. A verdade não cabia ali. Considero aqui a situação de Nicodemos ante o Sinédrio. Os doutores da lei, que apesar de afirmarem que as profecias eram verdadeiras, não criam nelas, pois ao se cumprir a maior de todas as profecias, a vinda de Jesus, o rejeitaram como o verdadeiro enviado do Pai Celestial e fizeram de tudo para o matar. Nos tribunais do mundo são comuns os falsos testemunhos, pois há testemunhas que são compradas pelo dinheiro, outras ameaçadas de morte, outras ameaçadas de prisões. Há aquelas que, por comodidade ou conveniência, ou até mesmo por interesses pessoais, testemunham falsamente. Na primeira epístola escrita por meio do apóstolo João, no capítulo 5, 7 a 9, a narrativa é de testemunhos, e a afirmação é que o testemunho de Deus é maior que todos os testemunhos dos homens. Entendo que o maior exemplo de falsas testemunhas são os amigos de Jó, que foram visitá-la
quando o Senhor provou Jó. Os amigos Elifaz, Bildade, Zofar, que tentaram por todos os meios convencer a Jó do que ele não era deveras íntegro diante de Deus. E por meio de testemunha e falando em nome de Deus, o acusavam. Mas Jó manteve-se diante de Deus e a afirmação é que Jó não pecou e toda a sua perda foi restaurada por Deus. No diário da vida de cada pessoa, o verdadeiro e o real, a mentira e o irreal está sendo escrito no livro do Senhor. A verdadeira testemunha, o verdadeiro juiz, a perfeita justiça, que não pode ser comprada, que não julga com parcialidade por interesses ou qualquer ordem, e todos serão julgados por esta verdadeira testemunha, que é o Senhor Jesus. Serão julgados de acordo com a obra que praticaram na vida terrena. Ali não haverá como contestar, pois é a plena verdade que está registrada no livro do Senhor, mas também no consciente de cada um. Esse testemunho final de cada um é a sentença final que culminará com o destino de cada pessoa. Aos que viveram a verdade de Deus e foram fiéis testemunhas da verdade, serão chamados para a eternidade de paz e perfeição junto ao Senhor. Os demais serão lançados no tormento eterno, para viver em tormento por todos os seus atos praticados, registrados em suas consciências. Por isso a palavra de Deus exorta para que não sejamos falsas testemunhas e não julguemos o próximo, porque o verdadeiro julgamento vem de Deus. Em que sentido o ser humano pode se tornar uma falsa testemunha? Andar com a mentira, viver com a mentira e ser dominado pela mentira. Não há justificativa porque ela vem do inimigo de Deus e da alma do homem, conforme declara Jesus em João 8,44. Ele diz aos seus acusadores: vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Temos aqui uma estreita relação entre o falso testemunho, que por natureza é uma mentira que testifica como sendo verdade a respeito do próximo. Pode ser uma falsa testemunha alterando a palavra do Senhor. Cito como exemplo Mateus 6,33, onde Jesus fala sobre a solicitude pelo dia seguinte. E que ele, nesse texto, lá em Mateus, ele garante o alimento, a água e as vestes. E hoje, quando falam desse versículo, mudaram a palavra e puseram as coisas, um artigo generalizado, em vez de todas estas coisas, que se relacionam às promessas de Jesus relatadas no texto. Afirmam que são garantidas todas as coisas, mas Jesus garante os que está relatado no texto. Alterar a palavra de Deus para poder ganhar números de pessoas nas igrejas. Pode ser uma falsa testemunha vivendo em dois caminhos. Diante da igreja, uma vida aparentemente santa. Diante do mundo, uma vida de igual forma com o mundo. O testemunho final de Cristo sobre cada um, todas estas e outras verdades e mentiras serão reveladas. Que tipo de testemunha somos nós? Verdadeira, mentirosa e falsa? Poderia falar muito mais, porém, quanto mais esse texto, menos se ouve. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.